Vamos lá. Hoje nós vamos encerrar o que eu chamei de Semana da Mulher Cristã. Não sei se vocês assistiram todos os vídeos, mas ao longo dessa semana nós estivemos publicando alguns vídeos com temas relativos à feminilidade, à vida da mulher cristã, por causa do contexto da comemoração do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, e porque é uma data por excelência feminista, né? O início da comemoração é motivado por lutas feministas, e a gente não pode deixar de aproveitar um momento em que os holofotes se voltam para a mulher nesse momento e ficar engolindo, se alimentando dessas ideias que não estão de acordo com a Bíblia. Então, a minha intenção ao fazer essa semana foi voltar nossos olhos para questões realmente corretas, para perspectivas bíblicas a respeito da vida da mulher. E aí a gente fez um vídeo sobre trabalho e identidade. Nós fizemos um vídeo sobre amizades, sobre família e sobre vida devocional. Se você não assistiu, ainda dá tempo. Está disponível lá no feed, pode assistir a qualquer tempo, está no Instagram TV, tá? Hoje, eu vou encerrar falando um pouco sobre prioridades. Por quê? Eu entendo que diante de tudo que a gente vê, diante de questões que a gente suscitou nessas reflexões que foram feitas durante a semana, a gente acaba chegando meio que numa encruzilhada, né? Fica naquele... Renata está dizendo que ela tem que ganhar brinde porque ela assistiu todas as reflexões. Vou pensar no teu caso. A questão é que, quando a gente pensa em tantas coisas que a gente precisa fazer, tantas coisas que nos estão propostas e determinadas biblicamente, a gente às vezes se pega na encruzilhada de, meu Deus, agora eu não consigo fazer, eu não estou conseguindo fazer tudo isso. E às vezes, no mundo de hoje, que é tão cheio de informações, tão cheio de obrigações, a gente acaba até entrando numa crise, ou larga tudo, ou vive extremamente ansiosa. Então eu achei que encerrar falando sobre isso era muito interessante, era muito propício para o que a gente está discutindo, né? Eu vou usar hoje esse livro de novo, Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam. Eu vou fazer a leitura dividida em alguns momentos da nossa live sobre uma das mentiras que ela questiona, né? Que ela responde nesse livro. Então, se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar, eu vou ler na página 114. Tá? A mentira que ela questiona, que ela diz que muitas mulheres acreditam é: não tenho tempo de fazer tudo o que eu tenho de fazer. Essa foi de longe a mentira número 1 com a qual as mulheres pesquisadas se identificaram. 70% das mulheres disseram que haviam acreditado nessa mentira. Não fiquei surpresa com tais resultados. Afinal, se você perguntar a uma mulher hoje em dia, como você está? Provavelmente a resposta será um suspiro ou um resmungo seguido de palavras como: estou tão ocupada, temos tantas coisas acontecendo em nossa família, eu simplesmente não consigo fazer tudo o que eu tenho de fazer. Estou exausta. Na maior parte dos casos, acredito que as mulheres, e as mulheres cristãs não são exceção, sentem-se oprimidas pelo quanto têm de fazer e por quão pouco tempo têm para fazê-lo. Como resultado, muitas mulheres vivem esbaforidas, desgastadas e desencorajadas. Faz alguns anos, li que a mulher média tem atualmente o equivalente a 50 empregados em tempo integral na forma de aparelhos e equipamentos modernos que economizam tempo. Esse número pode ou não ser preciso, mas certamente temos muitas conveniências disponíveis que eram desconhecidas das mulheres das gerações passadas. Imagine voltar aos dias em que não existiam máquinas de lavar louças, micro-ondas, máquinas de lavar roupas, secadoras ou carros, ou voltar ainda mais tempo atrás a uma época em que as pessoas nunca tinham ouvido falar de água encanada ou de eletricidade. Lembro-me que, quando era criança, fui a uma exposição na Feira Mundial que tentava antever o estilo de vida do futuro.
Dispositivos de alta tecnologia e eletrônicos realizavam todos os tipos de tarefas domésticas e diárias, deixando as pessoas livres para sentar e relaxar ou para usar seu tempo para coisas mais importantes. Bem, o futuro está aqui. Temos dispositivos e aparelhos com os quais nem mesmo as mentes mais criativas sonhavam quando eu era uma garotinha. Sendo assim, por que a nossa vida é mais agitada e corrida do que nunca? Por que somos tão estressadas? Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente já ir comentando. Essa pergunta, por que somos tão estressadas? Eu acho que a gente pode encontrar várias respostas para isso. Tá? Eu não me pretendo aqui diminuir esgotar as possibilidades das questões. Mas eu vou suscitar duas questões, além do que a gente vai ver que o livro propõe como resposta. Tá? Primeiro, em parte, nós somos tão estressadas porque nós estamos inseridas numa cultura que é muito fácil de a gente se acomodar, porque é uma cultura de conforto, de esforço mínimo e máximo retorno. Como assim? Nós crescemos já num contexto em que a gente, quanto menos esforço eu fizer e maior o retorno, melhor. Nós temos muitos facilitadores na nossa vida, não só eletrodomésticos, temos facilitadores tecnológicos, temos hoje em dia acesso à informação muito fácil. Então, nós temos muitos facilitadores. E a gente passou a querer cada vez mais resultado com um mínimo de esforço. Isso é fácil de se instalar na nossa vida porque é cômodo, né? Fazer pouco esforço é ótimo pra gente, né? E aí, quando algo exige um esforço maior, quando algo exige uma dedicação maior, a gente fica perdida. Ou a gente resiste. E isso aumenta ainda mais a nossa capacidade de fazer o que tem que ser feito, de cumprir as nossas responsabilidades. Esse é um aspecto que eu queria levantar. O segundo aspecto também pode ser por uma questão de falta de contentamento. Não sei quantas de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro da Nancy Wilson com esse nome, Contentamento. É um livro pequeno, extremamente abençoador, porque nos confronta com o fato de que a gente não encontra satisfação no Senhor. A gente está o tempo todo insatisfeita, o tempo todo sendo ingrata, o tempo todo procurando meios de ter mais do que o que a gente tem e nunca se voltando para Deus com alegria e satisfação pelo que Ele tem feito na nossa vida, pelo que Ele nos dá. E isso faz com que nós sejamos ainda mais estressadas. Lá no livro dela, no comecinho, ela vai dizer que o estresse que a gente alega, é porque eu sou uma mulher, eu estou estressada com muitas coisas. Normalmente, ele é uma justificativa que a gente encontra para vários pecados. A gente se esconde atrás disso, atrás da lista imensa de afazeres que a gente tem, para nos autorizar a nos sentir justificadas em nossos pecados. Então, a falta de contentamento, ela também tem muito a ver com essa questão do estresse, com essa questão de estarmos sempre insatisfeitas, de estarmos sempre atarefadas além da conta e acaba não tendo na nossa cabeça que a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente precisa fazer. Normalmente, a falta de contentamento, ela também vem associada com... Ela carrega consigo outros pecados. Por quê? Em primeiro lugar, você acaba quebrando o primeiro mandamento. Você coloca acima de Deus outras coisas. Você não se satisfaz em Deus. Deus não é tudo que você precisa para estar feliz na sua vida. Então, na hora que isso acontece, você está dizendo que outra coisa é mais importante para você. Porque Deus você já tem. Se você não está feliz, você acha que você precisa de algo além de Deus. Isso é a quebra do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Deus está aqui e na cara dele a gente escolhe outras coisas como mais importantes. A gente prioriza outras coisas. E aí quando você quebra isso, você pode cair numa cobiça pecaminosa, que é muito comum. É olhar o que o outro tem e querer para mim e pensar que eu deveria ter aquilo. E aí eu vou numa ladeira, né? Também pode estar ligado com quebra do dia de guardar o Senhor, porque você não prioriza
os momentos de intimidade com Deus, o mandamento de separar o domingo para de fato estar diante de Deus. Então, vários pecados eles vêm associados com isso. Mas a autora, ela vai apresentar uma outra perspectiva além dessas que eu suscitei aqui, né? Então, vamos continuar lendo para ver o que é que ela diz. Provavelmente há uma série de explicações. No entanto, uma das razões é que aceitamos a mentira de que não temos tempo para fazer tudo o que temos de fazer. O fato é que não temos mais ou menos tempo do que qualquer outro ser humano que já viveu. Ninguém, independentemente de sua posição ou de suas responsabilidades, já teve mais de 24 horas em um dia, 168 horas em uma semana, 52 semanas em um ano. De fato, o próprio Senhor Jesus recebeu apenas alguns poucos anos na Terra para realizar todo o plano da redenção. Espera aí que meu papel caiu, deixa eu botar de volta aqui, para eu não me perder. O fato é que, de fato, o próprio Senhor Jesus recebeu apenas alguns poucos anos na Terra para realizar todo o plano da redenção. Isso sim é uma lista grande de coisas a fazer. No entanto, no final de sua vida, Jesus foi capaz de levantar os olhos para o Pai e dizer: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. João 17,4. Acho isso realmente incrível. Raramente posso dizer no final do dia que concluí o trabalho que me propus a fazer nesse dia. Pelo contrário, frequentemente caio na cama à noite com uma longa lista mental das tarefas inacabadas que esperava ter feito e não fiz. Como foi possível Jesus terminar a obra de sua vida, especialmente em um período tão curto de tempo? Encontramos uma pista nas palavras de Jesus. Uma poderosa verdade que nos liberta da escravidão da pressa e da frustração sobre tudo o que temos de fazer. Observe que obra Jesus completou nos 33 anos em que esteve aqui na Terra. Completando a obra da qual me encarregaste. Esse é o segredo. Jesus não terminou tudo o que seus discípulos queriam que ele fizesse. Alguns deles estavam esperando que ele derrubasse o governo romano. Também não terminou tudo o que as multidões queriam que ele fizesse. Ainda havia pessoas que estavam doentes, solitárias ou morrendo. Mas terminou a obra que Deus lhe deu para fazer. Praticamente nunca há tempo suficiente para que eu faça tudo o que está nas listas de coisas a fazer que as pessoas elaboram para mim em um dia de 24 horas. Raramente há tempo para fazer tudo o que está em minha própria lista de coisas a fazer. Não posso me encontrar com cada pessoa que deseja um encontro, ligar para cada pessoa que deseja conversar, aconselhar cada pessoa que tem uma necessidade, realizar todos os projetos que as pessoas pensam que eu realizaria bem, ler todos os livros que gostaria de ler, passar o tempo que gostaria de passar com meus amigos e manter todos os quartos de minha casa apresentáveis para as visitas que recebo. Não é fisicamente possível. Que alívio perceber que não tenho de fazer todas essas coisas. A verdade é que tudo o que eu tenho de fazer é a obra que Deus atribui a mim. Como foi libertador para mim aceitar que há tempo para eu fazer tudo o que está na lista de coisas a fazer de Deus para meu dia, para minha semana e para minha vida. Vou dar mais uma paradinha aqui. Você já sentiu isso? Que não está dando conta? Vocês também lutam com isso? De chegar no final do dia e pensar, meu Deus, tem mais coisa para fazer do que eu consegui fazer de fato? Parece que quando a gente tem filho pequeno, isso intensifica, né? A gente passa o dia de lanche, de refeição em refeição, limpa, prepara a próxima, bota para comer, faz atividade, dá banho, bota para dormir, bota para comer de novo, e aí parece que a gente não conseguiu fazer nada durante o dia. Vocês sentem isso também? Ou só eu? Eu acho que não, né? O fato é que o que ela suscita no texto realmente é muito libertador. A gente vive em uma época em que as pessoas criaram listas de obrigações. Nós temos ideais de obrigações. A Marília está dizendo que ela é assim também. Não sou só eu. Se você for procurar em páginas sobre feminilidade bíblica, não estou falando só das feministas, não, eu estou falando dentro da igreja, no nosso meio. Você pode encontrar
uma lista enorme de coisas que vão tornar você a mulher ideal. Para você ser uma mulher virtuosa, de acordo com o que a Bíblia diz, você tem que ser boa dona de casa, apta para cuidar da questão financeira da sua casa, auxiliar o seu marido no trabalho dele, boa mãe, ativa na igreja, estudiosa da palavra de Deus, fazer boas ações, participar de coisas no colégio. Se a gente for aqui, a gente faz uma lista enorme. Todas essas coisas são coisas válidas. Todas essas coisas são coisas boas e importantes. Mas a gente se perde no meio do caminho. Vocês já pararam para pensar que a gente achar que agrada a Deus pelo simples fazer essas coisas, que a nossa redenção está nisso, é a gente pensar em termos de salvação pelas obras? É a gente agir como se Deus fosse nos salvar porque a gente faz essas coisas? E não é isso que a Bíblia nos ensina. Às vezes a gente passa a vida correndo atrás daquilo que as pessoas consideram importante. E a gente esquece de buscar de Deus o que Ele quer de nós. A gente esquece de lembrar, em primeiro lugar, que Deus nos deu a lista dele. Sabe, lá no Éden, lá no começo, Deus já deu uma lista. Bem simples, bem geral. Ele disse a Adão e Eva o que ele queria que eles fizessem. Obediência. Ele bem ali disse a Adão e a Eva que a demonstração de amor deles por Deus, que o retorno que eles dariam no relacionamento que Deus estava propiciando a eles, seria a obediência. Lá no Sinai, ele vai dizer isso detalhadamente. Ele vai dar 10 mandamentos, que não são só 10, né? São 10 princípios. Eu não sei se todas que estão me ouvindo já tiveram a oportunidade de olhar estudos e desdobramentos sobre as implicações dos 10 mandamentos. Se você nunca parou para estudar isso, vá olhar. Gente, as perguntas do Catecismo de Westminster sobre os mandamentos, você lê e diz, meu Deus, isso tudo está incluído nesse mandamento? Sim, Deus ali, ele deu os princípios que regeriam o seu povo. E ele quer de nós a obediência a esses princípios. Aí você me diz, Ana Paula, mas mesmo assim, aí tu vai me dar uma outra lista, tudo bem, uma lista que está na Bíblia, ótimo, mas que eu não consigo cumprir, eu vivo pecando nessas coisas. Como é que eu não vou ser estressada? Como é que eu vou ser alegre em ter uma lista que eu não consigo cumprir? Aí é que tá. Primeiro, nós crendo em Jesus Cristo, nós precisamos buscar santificação. Isso significa lutar contra o pecado. Tá? Então aqui, eu vou fazer um parênteses para falar sobre um texto que às vezes é muito mal utilizado no nosso meio, que é o de Mateus 6, que fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá? Ele é muito aplicável e muito útil para a gente lutar contra essa necessidade de fazer tudo o que dizem que eu tenho que fazer. Eu preciso buscar o reino de Deus. E Deus vai fazer com que eu chegue, com que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Ele vai, se eu buscar a Deus, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Ele vai me dar contentamento no que eu tenho. Mas, se eu acho que minhas próprias forças vão conquistar alguma coisa, eu vou falhar miseravelmente. Você olhar para a lista dos 10 mandamentos e para tudo que está envolvido ali, todos os princípios que Deus estabeleceu, faz com que você se coloque aos pés da cruz de Cristo. Faz com que você se humilhe diante de Deus, ao perceber que você não consegue cumprir tudo aquilo. Faz com que você glorifique a Deus, porque o nosso Redentor já cumpriu tudo aquilo. Ele cumpriu tudo aquilo no nosso lugar. A justiça dele está sobre nós. Por isso eu não tenho por que estar descontente. O que eu tenho que fazer é demonstrar o meu amor por meio da minha obediência.
E aí você vai ver que a perspectiva se inverte. Você glorifica a Deus por meio da sua busca por santidade. Então você vai tentar ser uma boa dona de casa, você vai tentar ser uma boa mãe? Vai. Mas você vai fazer isso por amor a Deus. Você vai fazer isso porque lá Ele te disse que Ele quer que você ensine seus filhos a respeitarem a autoridade de uma maneira correta, a honrarem a autoridade. Honra teu pai e a tua mãe. Você precisa ensinar isso para os seus filhos. Ele disse que você deveria fazer isso com submissão a Ele, tomando o nome dEle em honra e não envergonhando o nome dEle, não tomando o nome do Senhor em vão. Então você, ao invés de você fazer para alcançar a mercê do Senhor, você está devolvendo em forma de obediência, demonstrando o seu amor por Deus. Isso faz com que seja um ciclo. Eu luto e busco a Deus, porque Jesus Cristo é o intercessor, é o sumo sacerdote, é aquele que cumpriu cabalmente e que está agindo, que enviou o seu Espírito para agir na nossa vida. Então eu sempre dou glórias a Ele, sempre me lembro da minha situação pecaminosa e buscando cumprir, eu encontrarei maneiras de viver segundo o que Deus quer que a gente viva. Agora, pensando mais sobre o que a autora fala, sobre a lista de coisas interminável que a gente tem por aí para fazer, se vocês pararem para pensar também, quando a gente acha que a gente tem que fazer tudo, a gente está desconsiderando a multiforme graça de Deus. Lá em 1 Pedro diz que Deus distribuiu a sua graça de maneira multiforme. Ele deu dons diferentes a cada um de nós. Então, eu posso não ser uma excelente cozinheira, mas em compensação, eu tenho boas aptidões para o artesanato. O que a gente tem que entender? Deus usa alguém que tem aptidões na cozinha para trabalhar por meio dela. Deus usa a mim, que tenho aptidões diferentes, para trabalhar por meio do que eu faço. O que a gente precisa ter em mente é que não há... eu não posso deixar de fazer por pecado. Por exemplo, eu não sei cozinhar, então não estou nem aí. Eu sou péssima dona de casa, eu não vou limpar minha casa. Se eu deixo de limpar minha casa por preguiça, eu estou pecando. Não porque eu tenho que ser uma boa dona de casa, mas porque preguiça é pecado. Se eu deixo de organizar a minha vida, ou de ser uma pessoa responsável no meu trabalho, ou de ser uma pessoa honesta no meu trabalho, o problema não é eu não ser uma boa funcionária, o problema é que eu estou pecando. A questão é que a gente tem que lutar contra o pecado e em fazendo isso a gente vai cumprir bem as nossas responsabilidades e as nossas funções. Se a gente parar de olhar para os ideais que estão estabelecidos e olhar para os pecados que estão no nosso coração e precisam ser tratados, a gente vai evoluir muito nas tarefas que nos são entregues. E Deus, em sua sabedoria, distribuiu para cada um de nós aptidões diferentes. Na igreja não é assim? Cada um tem aptidões diferentes, ainda bem, né? Já pensou se todo mundo só soubesse fazer a mesma coisa? É o que Paulo fala em Coríntios. Se todo mundo fosse mão, não tinha corpo. Então, ao pensar que eu preciso fazer tudo, que para ser uma mulher virtuosa eu preciso fazer tudo e fazer bem, eu estou desconsiderando que Deus chamou pessoas diferentes para obras diferentes. A autora vai falar isso no livro. Vamos continuar lendo para vocês verem nos termos que ela coloca. A frustração chega quando tento assumir responsabilidades que não estão na agenda dele para mim. Quando estabeleço minha própria agenda ou deixo que os outros determinem as prioridades para a minha vida, em vez de parar para discernir o que é que Deus quer que eu faça, acabo enterrada sob pilhas de projetos e tarefas semi-acabados, mal feitos ou jamais iniciados. Vivo com culpa, frustração e pressa, em vez de desfrutar da vida bem organizada e pacífica que ele planejou. É importante ter em mente que a lista de coisas a fazer de Deus para a minha vida não é igual à lista que ele tem para a vida de qualquer outra pessoa. Jesus disse,
eu terminei a obra que me deste a fazer, não a obra que deu para Pedro, João ou minha mãe fizesse. A obra que Deus definiu para eu realizar não é igual à que Ele definiu para você, ou para os meus amigos ou colegas de trabalho. O que Deus a chamou para fazer como mãe de 3 crianças não possui a mesma descrição de cargo que Ele definiu para seu marido, para uma jovem solteira ou para uma mãe cujos filhos já saíram de casa. Além disso, há diferentes épocas em nossa vida, e as atribuições de Deus para mim em meus 40 anos de idade não são exatamente as mesmas que Ele me deu quando adolescente, ou o que tem em mente para mim quando for idosa. A propósito, há outra mentira relacionada a esta na qual as mulheres de nossa geração acreditaram. De certo modo, ela é o oposto da mentira de que não temos tempo suficiente para fazer tudo o que devemos fazer. É a mentira de que eu posso fazer tudo, de que eu deveria ser capaz de ser uma esposa e uma mãe ideal, manter minha casa limpa e organizada, preparar refeições saudáveis para minha família, ser ativa na escola dos meus filhos, em minha igreja e na comunidade, permanecer em forma, estar informada sobre os acontecimentos mais recentes e ter um emprego em período integral, fora de casa. As mulheres que subconscientemente acreditam que devem ser capazes de realizar todos esses papéis tendem a ficar exaustas e sobrecarregadas devido a todas as demandas de seu tempo. A verdade é que nenhuma mulher pode realizar todos esses papéis de uma forma efetiva. Mais cedo ou mais tarde, algo ou alguém vai sofrer. A frustração é o único resultado de tentar dar conta das responsabilidades que Deus não pretendeu que tivéssemos. Liberdade, alegria e capacidade de dar muitos frutos vêm quando buscamos determinar as prioridades de Deus para cada época da vida e nos empenhamos em cumprir essas prioridades no poder do Espírito, percebendo que Ele proporcionou o tempo e a habilidade necessários para fazermos tudo o que nos chamou para fazer. Ela fez uma lista realmente bem perspicaz da nossa realidade. Hoje nós precisamos trabalhar, cuidar da casa, ser ativos na igreja, ser ativos na escola dos nossos filhos, levá-los para fazer diversas atividades, estar atentos à saúde, à alimentação, mas a alimentação comprada pronta faz mal, então preciso fazer tudo em casa. Gente, graças a Deus, Deus nos dá capacidade intelectual de procurarmos meios de organizar a nossa vida. Tem diversos cursos, diversas coisas que a gente pode usar para nos ajudar a nos organizar. Isso é válido, isso é importante. Mas, em si mesmo, isso não é suficiente. A gente precisa entender quais são as prioridades na nossa vida. E se essa prioridade não está de acordo com os princípios de Deus, não está de acordo com o que a Bíblia diz, isso está errado. Uma mulher solteira ter como prioridade estudar não é necessariamente um problema, né? Digo não é necessariamente porque depende de outras coisas no contexto da sua vida, mas não é necessariamente um problema. Mas uma mulher casada e com filhos colocar o estudo acima da sua família é um problema. A não ser que seja o estudo da Bíblia, né? Mas aí, o estudo da Bíblia você vai fazer com a sua família. Você vai ter o seu momento devocional, você vai fazer com a sua família. Se no meu dia eu precisar escolher entre fazer um almoço saudável e estudar a Bíblia, ou fazer o culto doméstico, ou ter um momento de oração, eu preciso priorizar a Deus. Ana Paula, mas e o almoço? Eu preciso dar um jeito de me organizar. Eu falo isso, gente, para mim também. Eu não falo isso como alguém que já consegue fazer isso. Mas eu já tenho também experimentado o trabalho de Deus nos meus pecados. Sabe por quê? Porque a desorganização, ela vem de mãos dadas com vários pecados.
Se a gente parar para sondar o nosso coração, a gente vai perceber que as prioridades estão invertidas. A gente vai perceber que nós não estamos buscando agradar a Deus. Nós estamos muitas vezes mais preocupadas em agradar os outros, ou até mesmo a gente está idolatrando os nossos filhos, por exemplo. A gente está transformando o cuidado dos nossos filhos em algo que nos rouba de Deus. Isso é uma fórmula de fracasso. É uma fórmula de fracasso. Porque eu preciso de Deus para conseguir cuidar bem dos meus filhos. Eu não vou ensiná-los a temer a Deus se eu não o temer primeiro. Então, se você acha que seus filhos são a coisa mais importante da sua vida, você está errada. Se você acha que o seu marido é a coisa mais importante da sua vida, você está errada. Você ama a sua família, você serve a sua família por amor a Deus. E você só vai conseguir fazer isso com a ajuda e com a intervenção de Deus, do Espírito Santo, tratando o teu coração. Quando a gente começa a sondar de verdade, quando a gente começa a parar de pensar assim, naquela justificativa imediata que a gente dá para por que a gente faz alguma coisa. Não sei se vocês conhecem um método da administração chamado dos 5 porquês, que diz que se você perguntar por quê pelo menos 5 vezes, você vai chegar na raiz do problema. É mais ou menos isso, gente. Por que eu que eu me esforço, me empenho tão bem em trabalhar na igreja? Porque eu entendo que é a obra de Deus. Por que você entende que trabalhar na igreja é a obra de Deus? E aí você vai sondando. Por que isso mexe? Às vezes a gente, por exemplo, eu tenho um problema, muita gente não vai acreditar, mas eu tenho um problema com ira no meu coração. Só que minha ira não era necessariamente brigando. Eu chorava. Então muita gente achava que era sensibilidade, mas não, era ira. E aí eu comecei a parar para pensar, por que isso mexe tanto comigo? Por que eu reajo assim? E aí eu fui descobrindo pecados de orgulho, fui descobrindo pecados de vaidade, pecados de inveja, pecados de preguiça. Quando a gente para sondar o nosso coração e as nossas motivações, a gente necessariamente se depara com quem nós somos e com a necessidade que temos de buscar o reino de Deus. Então, a lista de coisas que Deus tem para nós, as nossas prioridades têm que estar de acordo com o que a Bíblia ensina. A minha escolha, eu parar para pensar sobre o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus quer que eu faça na minha fase, na fase de vida que eu estou vivendo agora, tem que ser feita à luz da Bíblia. Não tem outro jeito. Se não for assim, não agrada a Deus. E aí, com coração leve, você pode, por exemplo, que é o meu caso no momento, eu não consigo participar de todas as programações da igreja, porque eu tenho uma filha de 4 anos, um de 2 e uma de 9 meses. Eu me esforço para participar, eu dou valor, eu dou importância, mas eu entendo que se eu tiver que escolher, eu vou escolher de acordo com a realidade da minha família. Renata tá dizendo que tem um filho assim, deve ser a genética. Pode ser. Pois você já ajuda ele aí tratando isso, para ele não precisar chegar na vida adulta para tratar isso. A Marília tá dizendo, ensino as minhas crianças que já nascemos pecadores e maus, temos que aprender a obedecer e temer a Deus. Exatamente. Vem lá de Adão, Renata. É a pecaminosidade do nosso coração. Cada um luta com pecados diferentes. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida é que Deus coloca na nossa vida situações para tratar os nossos pecados. Por isso que, às vezes, algo que eu nunca tenho problema, alguém está sempre tendo problema. E, em compensação, algo que eu vivo tendo dificuldades, para outra pessoa é super tranquilo. Sabe por quê? Deus está trabalhando para a nossa santificação, na circunstância que Ele nos dá para viver. A gente precisa ter isso em mente para poder correr para Ele na hora da dificuldade e na hora da bonança poder louvá-lo e engrandecê-lo por meio da obediência, demonstrando nosso amor. Deixa eu ver aqui que eu saí da minha ordem, do meu roteiro.
Nós precisamos entender que nós seremos mais profícuos e mais produtivos em determinadas áreas da nossa vida do que em outras. E reconhecer que isso é honrar a Deus, confiando na sua sabedoria e na sua graça. Assim, a gente vai procurar as prioridades corretas, a gente vai buscar organizar a nossa vida de maneira que Deus esteja em primeiro lugar, que o reino de Deus esteja em primeiro lugar. E quando a gente prioriza a obediência a Deus, a gente recebe graça dele para lutar contra os nossos pecados. Se eu estou lutando contra a preguiça, Deus tem graça para me ajudar a lutar contra a preguiça. Se eu estou lutando contra o orgulho, Deus tem graça para me ajudar a lutar contra o orgulho. Se eu estou lutando contra a ira, Deus dá graça para lutar contra a ira. Por isso a gente tem que andar sempre aos pés dele, sempre buscando a ele em primeiro lugar. Quando você está nessa busca, quando a gente tem essa luta diária e tem o consolo de saber que Jesus Cristo já cumpriu toda a lei em nosso lugar, já morreu no nosso lugar e a sua justiça cai sobre nós, o fardo fica mais leve, como ele disse que seria. Então, vamos lutar, gente. Não vamos entrar nessa onda de... Tem muito discurso que parece bonito, no Instagram também, de serviço, mas que desconsidera a salvação e a graça do Senhor na nossa vida. Que trata como se o nosso propósito aqui fosse servir o outro. Essa não é a finalidade da nossa vida. A finalidade da nossa vida é glorificar a Deus e desfrutar da vida com Ele para sempre. O serviço é só um dos meios para fazer isso. Se você olhar por aí o discurso do sirva e não reclame, tudo bem, não está propriamente errado. Mas essa não é a finalidade da nossa vida. Eu simplesmente servir ao outro sem reclamar não significa que eu estou honrando a Deus. Significa que eu me submeti à realidade da minha vida, mas não necessariamente eu estou honrando a Deus. Eu honro a Deus, eu amo a Deus, obedecendo aos seus mandamentos. Não esqueçam disso. Tem por aí muito discurso que parece bonito, porque o serviço é parte da vida do cristão. Então, parece que está certo, mas o fundamento está errado. E aí, se você for procurar, você vai ver que realmente o fundamento de quem afirma isso geralmente é diferente do nosso. O fundamento de fé, a confissão de fé, geralmente é diferente do nosso. Então é natural que ele tenha um pensamento diferente. A gente aqui tem que estar atento para não seguir essa linha de pensamento. Didi, eu estou me sentindo confortada, igual naquelas nossas conversas cara a cara, aprendendo sobre a vida espiritual, conjugal e familiar. A Bíblia e a relação com Deus, ela nos conforta. Ela nos confronta. Não dá para nos aproximarmos de Deus sem sermos confrontados com quem nós somos, com os nossos pecados. Mas ela nos conforta, porque há salvação e há graça para nós. Todos os dias, em todo tempo. Eu espero que vocês não esqueçam disso. E eu luto também todo dia para me lembrar disso, quando eu estou pecando. E lembrar disso, com gratidão, quando eu consigo vencer o pecado. É possível vencer o pecado em Cristo, por intermédio do sangue dele derramado por nós e do Espírito Santo que ele enviou para trabalhar em nós.